compartilhar com quem não consegue acompanhar. Eu quero acolher de modo muito significativo cada um e cada uma que reserva um tempinho da sua agenda, das suas rotinas, para poder acompanhar os diálogos de pastoralidade. Nós estamos na terceira edição deste projeto neste ano, né? Nós fizemos uma primeira edição no primeiro semestre sobre a campanha da fraternidade, né? Um pouco do tema que percorria a campanha da fraternidade. No segundo semestre, retomamos as ações falando de vocação, né? Agora em agosto, e em setembro a gente tem uma programação ainda até o final do ano, mas agora em setembro a gente se dedica a conversar um pouco sobre, a dialogar um pouco sobre descobertas e aprendizagens em tempos pandêmicos, né? Então, é uma alegria poder, alegria e um desafio poder conversar sobre esse tema nesta tarde, mas a gente, repleto de esperança, repleto de um olhar para o horizonte, deseja continuar dialogando, continuar construindo e fazendo um processo educacional que transforme vidas, que possa contribuir com a sociedade. Então, eu quero mais passar algumas orientações, depois eu vou ficar mais nos bastidores aqui, vou passar a bola para o nosso mediador hoje, que vai arrebentar, né? Então, a proposta dos diálogos é oportunizar esse espaço de troca, de ser uma perspectiva de um espaço dialógico, né, sobre temas que circundam a pastoralidade, a identidade institucional. Por isso a gente envolve as nossas unidades de missão, o público externo, enfim, um pouco disso. A gente tem feito alguns combinados nas nossas transmissões, assim como em tantas outras que vocês com certeza devem estar participando, né, da gente deixar os nossos microfones desativados. A gente pode fazer a contribuição ao longo das falas dos nossos convidados pelo chat, e depois, quando a gente for num espaço próprio de contribuição mesmo, a gente pode abrir os nossos microfones, quem quiser falar por voz também será muito bem-vindo. E aí eu já passo logo a bola para o Hernandes, vou apresentá-lo, Hernandes Rodrigues, professor, né, um companheiro de caminhada, diretor acadêmico da FICER, da Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife, né, doutorando em Educação Matemática e Tecnológica, mestre em Educação e Administração, especialista em formação de professores para atuação no EAD, bacharel em Administração, mora no Recife, um amante da educação, um amante das tecnologias, uma pessoa com astral fantástico. Então, alegria ter você aqui, viu, Hernandes? A gente tem hoje a honra e a alegria de ter você daqui, e a honra e a alegria de ter pessoas que você vai mediar a conversa muito especiais, né? Então, muito obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui conosco. É contigo. Bem, gente, obrigado. Boa tarde a todos e a todas, né? Para mim é um prazer imenso, Joaquim, poder estar aqui e participar desse tema, né, que é tão importante para a gente nesse momento de pandemia, né? Descobertas e aprendizagens, né? A gente sabe que, apesar de grande sofrimento que a gente vem passando no país de maneira geral, né? A quantidade de gente que já perdeu sua vida ou perdeu algum parente, né, nesse momento. Só que junto a isso a gente também tem muitas descobertas, né? Muitas aprendizagens. Eu acho que principalmente para a gente que atua na área da educação, mas não se limita a gente, né? A gente vê aí diversos setores da economia que também tiveram que se reinventar para poder continuar funcionando, para poder continuar ativo. E aí entra esse processo de aprendizagem, né? Essa aprendizagem que a gente passa todos os dias, porém agora em um formato diferente, de um jeito diferente, com uma perspectiva diferente, né? Para falar um pouquinho sobre esse tema, a gente tem aí duas pessoas maravilhosas, o professor Ricardo Maris e a professora Mariana Lacerda, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre eles dois, para poder passar a fala para eles, né? Mas, de antemão, já digo que é um prazer imenso estar aqui junto com eles e poder discutir um pouquinho sobre essa temática, né? Então, o professor Ricardo Maris é doutor em Sociologia, mestre em Educação e Pedagogo, coordenador da área de missão e gestão da Brasil, coordenador do grupo de pesquisa cartográficas dos territórios de aprendizagem CNPq-UCB, membro do grupo de pesquisa de Sociologia Clínica CNPq-UNB, membro fundador do projeto Esquina do Pensamento, atuou na docência e gestão da educação básica e na educação superior, foi membro da Comissão de Justiça e Paz de Brasília e vice-presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação do Brasil, autor do livro Se Minha Mesa Falasse, uma análise sobre a força do cotidiano na prática pedagógica, O Mundo Dentro de Casa, aprendizagens possíveis em tempos inusitados, e autor de diversos artigos e ensaios sobre educação e trabalho. Professor Maris, seja muito bem-vindo e fique à vontade para iniciar sua fala.
Obrigado, boa tarde. Quero agradecer muito o convite, Hernandes, Joaquim, dessa possibilidade de conversar um pouco com vocês nesses 20 minutinhos aqui e partilhar com vocês algumas ideias de aprendizagens possíveis, junto com a Mariana aqui, desse momento que a gente tem vivido. A gente iniciou esse ano na nossa vida que a gente costuma chamar de normal. Eu comecei a fazer um breve levantamento do que a gente tem chamado de normal. Vou citar para vocês algumas coisas muito rápidas aqui. Ano de 2018, o ano normal. Teve intervenção federal no Rio de Janeiro, assassinato da Marielle, greve dos caminhoneiros, lembra que parou o país aquela greve? Eleições com facada em candidato, crise na Venezuela, incêndio do Museu do Rio. Aí nós fomos para o ano de 2019, um outro ano normal. A barragem de Brumadinho, um incêndio lá no CT do Flamengo, o atentado na escola de Suzano, o incêndio na Catedral de Notre Dame, e a gente estava preparado para mais um ano normal em 2020, em janeiro, fevereiro, todo mundo passou o carnaval preparado para engatar uma segunda, e o que a gente tem chamado de normal, na verdade, é uma intensificação de acontecimentos. A vida é cada vez mais agitada, e a gente tentando acompanhar na ideia do tempo real isso tudo, um aumento na velocidade dos acontecimentos. No caso brasileiro aqui, tem semana que vale por um mês, né, de noticiário. Tem 15 dias que você fala, cara, parece um ano de fatos e acontecimentos. Então tem um nível de intensificação que esse parece ser algo comum. O fato é que 11 de março a OMS declara pandemia e a gente se vê obrigado a concentrar uma série de mundos dentro da nossa casa. Tem um relato de uma professora da Católica aqui de Brasília, que é amiga, e ela falava a seguinte imagem, que a sensação que ela tinha, a vida dela eram várias gavetas, que ela vivia abrindo e fechando ao mesmo tempo. A gaveta do trabalho, da casa, do curso, etc, etc, etc. E no final de março, ela já estava achando que ela pegou todas as gavetas, abriu e jogou em cima da cama. E era tudo misturado, né? Isso final de março, eu imagino se conversar com ela agora ou meses depois. E esse, então, é um pouco do objetivo da reflexão, quer dizer, nesse momento, e eu acho que o Hernandes tem toda a razão de falar que o primeiro desafio é sobreviver. Não dá para desprezar isso que a gente tem vivido, perdemos muitas vidas, muita gente sofrendo do ponto de vista da saúde emocional também, da própria vida, da questão econômica. Então, não dá para relativizar isso que a gente está passando. Ao mesmo tempo, entender que a gente até pode aprender com sofrimento, mas eu tenho uma percepção de que sofrimento não é condição para aprendizagem e sofrimento não é garantia de aprendizagem. E aqui vem uma questão fundamental. Não é porque o país está sofrendo que a gente vai sair necessariamente melhor dele. Pode. Não é porque a gente está sofrendo. Quantas pessoas sofrem e repetem os mesmos erros? Então, sofrimento não é garantia. E aí eu queria partilhar com vocês o que me parece que são algumas mudanças que nós vivemos nesses meses de maneira intensificada e que dão pistas para possíveis aprendizados. Uma primeira, uma intensificação da simultaneidade. Nós fazemos tudo ao mesmo tempo. A gente já vinha vivendo isso, mas a gente intensificou essa ideia. E é engraçado que o isolamento social provoca um encontro inusitado de todos os nossos mundos dentro da nossa casa. Nós fomos, gente, invadidos pelos nossos mundos dentro da nossa casa. Mundos que antes você se assustava menos com ele, porque ora você está no mundo do trabalho, ora no mundo da casa, ora no mundo do curso, ora no mundo da igreja. Esses mundos todos, que eram seus, foram condensados dentro de casa. Então, o isolamento social provoca esse encontro. O encontro de todos os seus mundos. Só que, ao mesmo tempo, sem um rito de passagem de um mundo para outro desse. O isolamento social também faz uma mudança de rotina. Ele provocou esse encurtamento, esse atropelamento dos seus mundos, né? E aqui vem um primeiro aprendizado possível, que é cuidar do cotidiano. O que uma crise dessa faz é desnaturalizar a nossa rotina. Aquilo que eu achava que era impossível fazer, eu me vejo fazendo. Aquilo que eu achava que era impossível deixar de fazer, eu me vejo deixar de fazer. Então, o cotidiano tem essa força paradoxal. Tudo que é muito íntimo eu não enxergo. E aí, numa crise, eu passo a enxergar as coisas que eu vivo.
e as coisas que antes eu não notava. Então, esse é um potencial que tem a crise. Uma segunda possibilidade de aprendizagem, me parece, tem a ver com a ideia do controle, né? Nós perdemos o controle daquilo que nós não tínhamos, mas imaginávamos que tínhamos. Nós não somos autores da nossa vida. Isso é uma grande balela. Pode funcionar como peça de comunicação. Não sei se tem algum colega da comunicação aqui que eu vou arrumar uma arenga, peço desculpa, mas é com carinho que eu digo que essa ideia de que você pode tudo, você faz a diferença, você é uma grande balela. Ninguém pode tudo sozinho, ninguém faz a diferença sozinho, ninguém dá rumo à própria vida sozinho. Isso é uma ilusão. A gente faz as coisas com os outros, contra os outros ou com os outros, mas nunca sem os outros. O outro faz parte da nossa vida. Então nós perdemos um pouco esse mito do controle, que tem gerado na gente, em especial a gente da área de gestão, uma relação de prepotência, que tudo que eu planejo acontece. E se eu aprimoro o meu planejamento, tudo vai acontecer. Nossa, pobre de nós, né? De achar que é assim. Ou seja, a sensação de prepotência leva à descoberta de uma impotência. E que eu acho que é um aprendizado possível nem prepotência, nem impotência. Qual é a justa potência das coisas? O quanto eu posso e o quanto de fato eu não posso fazer. Na minha vida pessoal, na vida aí da escola, na vida da universidade, da faculdade. Ou seja, o nosso agir sempre é um agir condicionado. Nós somos, então, coautores. E talvez um aprendizado que vem da ideia desse mito do controle que cai é que eu não tenho que me agarrar às expectativas, mas eu tenho que me agarrar ao espírito que mora nos meus sonhos. Quem tinha expectativa desse ano de 2020 dessa maneira? Ninguém. E quem ficar preso a essas expectativas, tem gente sofrendo com o calendário enormemente da escola ou da universidade, como se o calendário tivesse que ficar refém da vida. E não a vida refém do calendário. Como é que é isso? Né? Quer dizer, é como se a vida tivesse que ficar refém do calendário. Né? E o calendário está a serviço da vida. Se não der para fazer esse ano, a gente faz o ano que vem. Se não der para aprender agora, a gente aprende daqui a pouco. Quer dizer, a gente precisou de um vírus para mostrar que nós não podemos tudo. Que o controle é, na verdade, um mito que a gente foi alimentando nessa história. E isso nos leva a um novo aprendizado, que é aprender com o inusitado. Nós vamos conviver cada vez mais com o inusitado. Tem um estudo de um alemão chamado Hartmut Rosa, muito interessante sobre aceleração, que mostra que o inusitado vai ser o constante. Esse ano é uma crise, olha quantas coisas inusitadas que eu mostrei para vocês ali, pontualmente, de 2019, 2018, e a gente poderia citar aqui possíveis questões inusitadas para o ano que vem. Nós vamos continuar num país polarizado, acelerado, com crise econômica, mesmo que não tenha uma pandemia. Então nós temos que aprender a conviver mais com o inusitado. Não é que eu não tenho o que fazer, eu tenho o que fazer. Mas eu tenho construído uma imagem que é assim: nós da área do conhecimento temos um entendimento de que o conhecimento é uma luz que eu acendo e aí ele ilumina e eu vejo o que eu faço. Eu penso que de agora em diante, conhecimento continua sendo uma luz que tem a tarefa de iluminar, mas ele se comporta de um jeito diferente. Sabe quando você está num corredor de um hotel que tem aquele sensor eletrônico, que você começa a caminhar no escuro, aí a luz se acende? Nós temos que nos acostumar a caminhar nesse claro escuro, como diria o Kozik. As coisas não vão ser muito evidentes da agora em diante, e eu tenho que lidar com essa falta de evidência, aprender a lidar com o inusitado, senão não existe saúde emocional que dê conta de um mito do controle numa sociedade tão inusitada como a gente. A gente não vai dar conta de fazer e de viver disso tudo. E aqui vem uma questão fundamental para a gente, que é entender o quanto essa arrogância do controle vem gerando na gente também consequências. Tudo que a gente faz tem seus efeitos, né? Eu fico pensando muito na imagem, citei agora há pouco, de Brumadinho. O que explodiu em Brumadinho foi consequência da prosperidade. Barragem de rejeito é uma barragem que eu rejeitei aquilo que a prosperidade que eu estava construindo lá. Então a gente pode se perguntar, quais são os rejeitos do meu sucesso profissional? Quais são os rejeitos do nosso modelo de vida? Quais são os rejeitos da eficiência que eu tenho na escola ou na universidade ou na mantenedora? Que rejeitos o meu sucesso traz? Para que a gente possa se perguntar
de que aprendizagem é possível fazer. Por fim, me parece que um outro aprendizado possível fazer é do papel libertador que tem o limite. Numa sociedade onde a gente tem uma sensação de que tudo é possível. E eu fui descobrindo agora, nos limites da proteção da minha casa, para quem conseguiu fazer isolamento, de que tem limite também é libertador. De que eu não posso tudo e isso é libertador. Ou seja, excesso de limite gera autoritarismo. Falta de limite gera o espontaneísmo, que é o autoritarismo de cada indivíduo sozinho. Então, no excesso das coisas, nós não podemos tudo. Isso é uma falácia. Professor e professora pode muito, mas não pode tudo. E o quanto antes a gente ter clareza dessa dimensão, ou seja, o que a gente vive hoje é uma espécie de ditadura das possibilidades. Se eu posso fazer, eu tenho que fazer. Olha só de onde vem essa nova ditadura. Não é a ditadura da falta, é a ditadura do excesso. Eu sou obrigado a ficar conectado. Por quê? Porque eu posso ficar. Se eu posso ficar, eu tenho que ficar. Se eu posso produzir mais, eu tenho que produzir mais. E pela primeira vez, o Bauman, já no final da vida dele, estava apontando para isso, pela primeira vez, a humanidade pode mais do que deve. E aqui vem a questão da ética, que é tão singular para a gente. A gente pode mais do que deve. E é difícil. Não fazer quando não pode é uma coisa. Não fazer podendo fazer é um outro jogo. Aí eu tenho que ter uma clareza desses limites de maneira muito, muito evidente. Eu penso que para a gente da área da educação, um outro fato que marca muito esse momento é do ponto de vista cultural, esse advento, esse crescimento, não é um advento porque isso não é novo, do negacionismo. Né? O negacionismo não é novo. Vocês terem uma ideia, na gripe espanhola, tinha uma ideia de que sal de quinino curava a gripe espanhola e as pessoas divulgavam. Teve movimento anti-máscara. A novidade do negacionismo agora são as redes sociais, que torna isso um jeito extraordinário, e também pessoas na posição de lideranças, de comando, dando um contramodelo dessa relação. O fato é que isso cola na cultura do país, na minha avaliação, porque a gente gosta de explicação mágica e gosta de solução mágica. A seleção brasileira vem treinando mal, não jogando nada, mas a gente acha que na Copa, em 2 semanas, ela vai arrebentar e vai ser campeã. A gente não se acostuma, nós não temos culturalmente uma aposta no processo. A gente aposta no produto porque acha que nós somos, Deus é brasileiro, vai acontecer uma mágica e não vai acontecer com a gente aqui. Eu estou vendo a bomba explorar no Oriente, na Europa, na América do Norte, mas aqui não vai chegar, vai ser diferente. Então, quer dizer, esse traço cultural da gente é um traço que nesse momento complica muito e favorece o negacionismo, fortalecido pelas redes sociais. E o que a gente vive hoje no negacionismo e tem muito a ver com a gente, da área de educação, é a possibilidade de relativização da ciência, relativização do conhecimento, e isso tem a ver com a gente. Como é que a gente vai lidar com esse caminho todo? Ou seja, reconhecer a provisoriedade do conhecimento, que é um ganho, não quer dizer que não existe verdade. Não quer dizer que cada um pode ter a tua verdade. Ah, porque eu sinto tal coisa, então isso é verdade, e se eu falar alto aqui e forte, está pronto e está resolvido. Quer dizer, a gente vem para um momento muito delicado para as pessoas que trabalham com conhecimento, que somos nós, por exemplo, na academia, na pesquisa, na área de ensino, de extensão e em todos os segmentos da área de educação. É um momento crítico que eu acho que a gente tem que priorizar como é que a gente vai lidar com verdades, como é que a gente lida com conhecimento, como é que a gente assume a provisoriedade do conhecimento científico, para a gente não totalizar esse conhecimento, mas não quer dizer uma relativização daquilo que é possível conhecer, só porque eu não gosto disso. Eu tenho brincado muito com uma expressão que a Madalena Freire usa, chamado educador, né? Que o nosso trabalho é educar a dor com desconhecido, e ela brinca com a palavra educador, né? Eu tenho dito que a gente tem também o ignorador, né? Que é aquele que acha que, ao ignorar a dor, o problema desaparece. O negacionismo é isso. A dor, que é essa mensageira do problema, é tão incômoda para mim que eu prefiro ignorar essa dor, como se com isso o problema fosse desaparecer, né? E a gente tem feito essa expressão. Para ficar dentro do meu tempo, Hernandes, o que nos espera? Eu acho que o que a história pode nos contar, viu, Mariana, daqui a um tempo atrás, daqui a um tempo na frente, uns 10 anos aí, os livros de história que devem contar de 2020.
Eu acho que o pós-pandemia não será um momento mágico, faz parte também da nossa ansiedade de achar que liberou e as coisas vão mudar, vamos sair diferente ou algo parecido. Os sinais do nosso retorno no país, nos barzinhos, nas praias, mostram que não é assim que funciona, né? Eu penso que o que tem a ver com o nosso aprendizado depende de 3 questões. O que a gente fez e está fazendo para passar pela crise? É uma questão. 2, o que a gente não vai fazer apesar da crise? É uma questão ética. Apesar da crise, eu não vou fazer tal coisa. Eu como escola, eu como universidade, eu como pai, como mãe, como professor. E terceira questão, o que eu não vou deixar de fazer apesar da crise? Porque isso me institui e me identifica. Então, o que eu faço para passar por ela? O que eu não faço apesar dela? E o que eu não deixo de fazer? E eu acho que o desafio que a gente tem é esse, de cuidar das expectativas. Expectativa é arrogante, e a arrogância é típica da gente, da área do conhecimento, né? Eu acho que se tem uma coisa que anda junto com o conhecimento, e nós precisamos de aprender com isso, é a arrogância. Eu termino esse momento partilhando com vocês uma descoberta que eu fiz há um tempo atrás de um rabino. Ele falando sobre prosperidade e reforçou uma bênção que a gente tem também na tradição cristã, que é Deus te abençoe e te guarde. Vocês já devem ter escutado essa bênção dos avós. Eu, como não sou da teologia, e eu sei que tem religiosos aqui, eu sempre achei, aqui com todo respeito, eu sempre achei um excesso. Se Deus está me abençoando, por que ele tem que guardar? Eu falava amém para minha avó e tudo, mas eu acho que cabe, se ele está me abençoando, por que ele tem que guardar? Esse rabino, falando da prosperidade, dizia o seguinte, gente: Deus te abençoe com a prosperidade e te guarde dos problemas que a prosperidade pode trazer. Eu falei, cara, é isso. Tudo tem seu efeito, e eu tenho que me cuidar desse campo do efeito. A partir daí, eu comecei a partilhar uma bênção para a gente, que é da área do conhecimento, que é a seguinte: Deus nos abençoe com muito conhecimento para enfrentar tudo que a gente tem que enfrentar, mas nos guarde da arrogância que vem junto com o conhecimento. Porque vem, a arrogância caminha junto com o conhecimento. Fernandes, como início de conversa aí para a gente ouvir a Mariana, era um pouco isso que eu tinha pensado em partilhar com vocês. Perfeito, professor, muito obrigado. Se eu falando aí, eu fui lembrando de algumas coisas, né? Então, eu sempre digo assim, a pandemia mostrou uma relação dentro de casa com a maioria das pessoas que elas não estavam habituadas nem acostumadas, né? Por exemplo, tem gente que nunca viveu tanto com o próprio companheiro ou companheira como viveu durante a pandemia, né? Parece que agora está conhecendo quem vive, né? Porque antes parece que não conhecia, né? Outro ponto que o senhor também trouxe na sua fala aí, bem interessante, que para mim é uma preocupação muito grande, é o cuidado da gente com a saúde emocional e psicológica, né? Pós esse processo de pandemia, mas eu não falo no fim da pandemia, e sim durante a pandemia, né? Então, a gente tem aí muita gente hoje apresentando sinais de já algum tipo de desordem emocional, psicológica, e o nível de depressão aumentando em algumas pessoas, outras conseguindo encontrar alguns gatilhos, né, para escapar desse processo de frustração e de pressão que a própria sociedade vem colocando na gente nesse contexto da pandemia, né, dentro da própria pandemia. E eu acho que o senhor falou uma palavra bem interessante, que é o perceber-se, né? Então, as pessoas agora elas precisam ter essa consciência que estão se percebendo, né? Então, quem sou eu? O que é que eu faço? O que é que eu não faço? O que é que eu vou fazer ou deixar de fazer, né, professor? Como é que isso tem passado por esse processo de aprendizagem da gente durante a pandemia? Para continuar a conversa com a gente, eu vou chamar a professora Mariana Lacerda. Ela é pró-reitora acadêmica do Centro Universitário Católica do Tocantins, mestra em Desenvolvimento Regional e Urbano, especialista em Educação da Produção, em Engenharia da Produção e em Planejamento e Marketing, turismóloga, experiência em Gestão do Ensino Superior por 18 anos, possui experiência em consultoria em projetos de destinos turísticos e em gestão de projetos sociais para comunidades rurais. Professora, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Hernandes. Boa tarde a todos, Joaquim, professor Ricardo e os demais aqui presentes. Muito obrigada pela oportunidade, né, que me é dada de partilhar um pouquinho do meu pensamento com os que estão aqui presentes hoje. É sempre bom, né? Momentos como esses são sempre bons. Professor Ricardo, sua abordagem ela é convidativa a novas reflexões.
né? Enquanto eu ouvi o senhor, eu me inquietava mais e mais, né? Mais daquilo que eu já tenho aqui na cabeça era inquietar. Então, muito obrigada pela sua partilha conosco, viu? Realmente muito interessante as suas reflexões valiosas, necessárias, pertinentes e muito lúcidas, né? Muito lúcidas. Eu vou começar, eu tentei traçar 4 pontos que estão, na verdade, imbricados, né? Que estão imbricados, mas eu tentei traçar aqui 4 pontos para dar uma orientada na nossa fala, né? Então, assim, o quanto, né, frente a tudo isso que até o professor Ricardo já traz, né? Quanto que as limitações nos são valorosas? Quanto que as nossas limitações nos são valorosas? Né? A pandemia nos coloca frente a isso. Em que sentido, né? Em qual perspectiva? Primeiro, de aprendermos, né? De entendermos que podemos, sim, fazer mais do que hoje fazemos. A pandemia nos mostra isso, né? A pandemia nos mostra que as nossas limitações, na verdade, são desafios, verdadeiros desafios, né? Mas que, por outro lado, elas são importantes porque nos mostra também, muito bem foi trazido pelo professor Ricardo, que nem tudo é possivelmente possível ser feito, né? Porque essas limitações, elas existem, inclusive, para nos mostrar, ei, ainda há o que ser feito, ei, ainda há o que ser aprendido, né? Nem tudo está pronto e nunca estará. Eu costumo dizer sempre, né, trazer sempre a reflexão, né, do quanto nós somos, da importância de termos a lucidez e a consciência de que somos seres em constante transformação e assim seremos, e que bom que assim somos. Né? Mas durante a pandemia, né, não só a pandemia, e aí eu trago uma reflexão bem particular mesmo, não só a pandemia, então isso, na verdade, está sendo uma confirmação para mim, o quanto que as limitações da pandemia, ela retoma isso, ela traz isso mais uma vez, né, quanto que as nossas limitações, elas não são valorosas, no sentido de nos desafiar, né, de estarmos sempre em processo de estarmos sendo desafiados, mas também de sinalizar, ei, nem tudo pode ser ao mesmo tempo e agora, porque há algo ainda a se construir, há algo ainda a se aprender e a fazer. E isso é fantástico. Isso é muito bom, né? E a pandemia, ela nos mostra isso quando, de repente, falando da nossa realidade, né, educacional, quando, de repente, literalmente, da noite para o dia, o decreto estadual nos diz que nós não podemos mais ir à universidade, ao espaço físico da instituição, né? E aí a gente se depara com as nossas limitações, né, nesse contexto, mas por outro lado, enxergamos ali possibilidades diversas que estão às nossas mãos, que estão às nossas vistas, e muitas vezes já utilizamos, mas não temos a consciência do quanto aquilo pode ser melhor utilizado, ou quanto aquilo pode estar ao nosso favor. Né? Então, dentro dessa perspectiva que eu trago, que as limitações, o quanto elas não são valorosas. Um outro ponto é a efemeridade das coisas, nos levando, né, não querendo falar o mesmo do mesmo, mas nos levando a enxergar e a identificar o que realmente é essencial nas nossas vidas, o que realmente a gente precisa trazer na nossa bagagem, o que realmente a gente precisa trazer na nossa fala, nas nossas emoções, né, o quanto a gente precisa se desapegar, se despir, deixar, talvez não para trás, mas deixar um pouco à parte, né? Porque aquilo já não me serve mais, ou porque aquilo não me fará alguém melhor, porque aquilo não me fortalecerá, né? Mas, sobretudo, porque aquilo pode ser extremamente passageiro e o valor que eu trago, que eu atribuo, ele está acima do que de fato é necessário, né? Então, assim, o que de fato, uma reflexão, e eu acho que isso acabou permeando por todos que conseguiu entender esse momento, né, quem está conseguindo entender o que esse momento representa para a humanidade, né, essa reflexão do quanto as coisas são efêmeras, né, e aí eu trago uma reflexão também muito pessoal, né, da minha vida pessoal, que junto com isso vem fortalecer da importância do não procrastinar, da importância do não deixar para depois,
da importância do fazer agora aquilo que tem que ser feito, né? O que verdadeiramente tem que ser feito. Eu deixei, minha família é da Bahia, né? Eu moro hoje no Tocantins, minha família é toda da Bahia. E no final do ano, no início do ano, eu ia visitar a minha família para passar o carnaval com eles, mas resolvi que não, porque eu teria que ir no Dia das Mães, de toda forma, enfim, e deixei para depois. Aí, em março, a pandemia nos impede, né, de viajar. E aí, eu planejando ingenuamente que em maio as coisas estariam mais tranquilas, né, ingenuamente mesmo. Em maio eu vou, maio chegou, eu continuei sem poder ir. E não sei quando efetivamente vou poder voltar a Salvador. O tipo que eu tinha lá atrás, né, é um exemplo bem pueril, mas ele é muito verdadeiro, esse. O tipo que eu tinha lá atrás em fevereiro, ele foi embora. E ele não volta mais, né? Eu vou seguramente, não sei quando, mas poder visitar a minha família. Mas, junto com isso daí, a gente começa também a trazer um outro ponto que eu trago aqui, que é a importância que as pessoas têm na nossa vida e a importância da nossa partilha com o outro no dia a dia. Como nós nos sentimos roubados, como nós nos sentimos usurpados do outro, daquele outro que é importante, daquelas coisas que nós consideramos que são importantes, né, que tem um verdadeiro valor para as nossas vidas. E aí, de novo, né, junto a isso, por isso que eu disse que estavam todos imbricados. E aí, de novo, junto a isso vem o que verdadeiramente é essencial, né, para nós. Qual o valor que eu estou empregando às coisas e às minhas verdades? Né? Então, assim, com isso também, e aí, de novo, não só um aprendizado, mas fortalece, a pandemia veio e fortalece algumas coisas, né, que já vinham sendo maturadas, né, assim, falando de novo de forma muito pessoal, mas que já vinham sendo maturadas, que a importância de atribuir, né, o peso necessário e real aos acontecimentos, às situações, às coisas, né? Muitas vezes, nós temos, uma tendência muito grande de atribuir o peso, né, a determinadas situações muito maior do que ele precisa ter, né? E com isso nós transformamos algo que é muito simples em complexo, em doloroso. A dor, na maioria das vezes, ela é sentida na medida que você traz e atribui o peso a ela. E aqui eu não estou falando de sublimar, né, simplesmente sublimar aquilo que é existente e não reconhecer aquilo que está ali, né, latente, que é real, mas sim de refletir, né, trazendo uma reflexão no sentido de que é importante, a pandemia nos ajuda com isso, né, é importante que a gente tenha a consciência, a lucidez de atribuir valor e peso às coisas, às circunstâncias, às situações, na medida que realmente é necessário ter. Porque senão o fardo, ele se torna maior do que ele de fato é. E aí eu estou falando de um simples conflito a ser administrado ali, na vida pessoal, ou até nas relações de trabalho, enfim. Né? É importante que a gente tenha a dose certa e que em tempos de pandemia, principalmente, a gente não carregue tanto na tinta ao escrever, né? Que a gente tenha mais leveza. E a pandemia nos mostra exatamente isso, a importância da leveza, né? Não deixar de reconhecer, não deixar de trazer intensidade quando ela tem que existir, né? E aí, quando o professor Ricardo falava, né, da colega que tinha a sensação de que abriu várias gavetas ao mesmo tempo que jogou na cama, professor, não vou negar, em determinado momento eu também me senti assim. Não com as gavetas, né, mas talvez com todos os meus armários e todas as minhas histórias que estão inseridas na minha única história, né? Enfim. Mas isso é natural, porque isso faz parte da nossa condição humana. Fomos pegos de surpresa, né? O que não é interessante é negar isso, né? É negar isso. Porque aí nós perdemos a oportunidade de, neste momento, nesta situação, termos reflexões como essas que nós estamos tendo aqui, né? E assim, e cada vez mais eu tenho percebido o quanto, mesmo com a distância, com o distanciamento social,
quanto as pessoas têm buscado umas às outras, né, para dividir, para partilhar. E isso faz com que o crescimento do indivíduo, ele exista de uma forma muito cônscia, no sentido de perceber, também, desculpa, professor, mas não posso deixar de retomar o que o senhor falou, de perceber a importância do outro, né, nas nossas vidas. E aí eu não quero me delongar muito mais, mas aqui na unidade, aqui na Católica, né, se tiver alguém aí que é da nossa equipe aqui de professores ou que convive com a gente aqui, vai lembrar do que eu estou falando. Eu comecei a nossa, vamos dizer, crise, né, ali início da nossa crise pandêmica, vamos dizer assim, dizendo sempre nos nossos encontros, a cada conflito, a cada situação difícil, eu sempre dizia, um dia por vez. Vamos resolver um dia por vez. Porque nós não temos respostas para o amanhã, não temos respostas para daqui a 10 minutos. Então, um dia por vez, conscientes do nosso papel, conscientes do que nós precisamos, né, que precisamos nos posicionar, mas um dia por vez. Um dia por vez, conscientes. Então, durante todo esse processo, esse período pandêmico, esse tem sido, né, o meu lema, um dia por vez, sem perder a perspectiva de que é preciso agir, né? Não podemos deixar para depois, mas também temos que ter a tranquilidade e a leveza de entendermos que nem tudo é possível ser feito, que nem tudo se tem resposta agora, né? E não há mal nenhum nisso, pelo contrário, isso é assumir que nós estamos, como eu falei lá no início, em constante transformação e construção. Eu, particularmente, acho isso lindo, maravilhoso, né? Estarmos sempre em constante transformação e construção. E aí, eu vou finalizar trazendo uma frase que o professor doutor Saja, lá da Universidade Federal da Bahia, o saudoso professor Saja, ele sempre trazia nas suas falas. O que é que eu estou fazendo com a minha única vida? E o que é que eu estou fazendo com a única vida do outro que tem passado pela minha vida? Acho que essa reflexão, eu até me arrepio quando eu falo isso, primeiro porque eu não sei se alguém aqui conhece o professor Saja, que já não está mais conosco, né? Mas é uma reflexão que não é só em tempos pandêmicos, tá? Acho que ela tem que nos acompanhar sempre, né? O que é que eu estou fazendo com a minha única vida? O que é que eu tenho feito com a minha única vida? O que eu estou fazendo com a minha única vida? E o que é que eu tenho feito com a única vida do outro que tem passado pela minha vida? Era isso que eu tinha um pouquinho para partilhar hoje com vocês. Muito obrigada a todos. Obrigada, Hernandes. Obrigada, professor Ricardo, Joaquim. E aí é isso. Professora, muito obrigado, né? A sua fala me despertou outras lembranças, outras coisas, né? Durante a pandemia, né? Também, eu acho que foi comum para todo mundo, né? Quando começamos a ir lá em março, né? Dia 16, 17, 18, né? A terceira semana de março, que a gente saiu, né? Dos espaços profissionais da gente para ir para dentro de casa, porque daqui a pouco a gente voltava, né? Daqui a pouco que se achava que era 15 dias, 30 dias, 60 dias, mas era daqui a pouco que não tinha um prazo definido, mas que a gente achava que era pouco, né? Eu tenho 41 anos. Eu nunca passei tanto tempo sem ver minha mãe como foi no início da pandemia. Eu passei 100 dias sem ver minha mãe, né? E, para mim, isso era uma coisa imensa. Eu precisei ver minha mãe depois de 100 dias, porque ela conseguiu uma consulta médica e ela não tinha ninguém para levar e eu tinha que ir para levar, né? Então, como isso pesou, né? E quantas outras pessoas, como o teu exemplo, né, de você ter uma viagem programada e de repente dizer assim, não, daqui a pouco eu vou e esse daqui a pouco terminou ainda não chegando, né? E isso faz a gente, de fato, refletir, né? Muita gente colocando aqui no chat, né? Essa importância da gente primeiro ver o outro, pensar o outro, se preocupar com o outro e se preocupar também com a gente, né? Como é que a gente tem acompanhado essa tua frase aí final, né? De o que é que a gente está fazendo com a nossa única vida e com a única vida dos outros. Eu acho que é uma reflexão que a gente deve levar para sempre, né? Enquanto a gente tiver a vida, né? Porque, de fato, a gente termina muitas vezes sempre deixando para amanhã, foi tua fala inicial, né? Sempre deixando para amanhã o que a gente poderia fazer hoje, achando que o amanhã vai ser mais tranquilo que hoje. E nem sempre o amanhã é mais tranquilo que hoje, né? Então, o que é que eu posso fazer de fato hoje? O que é que eu consigo fazer hoje? A fala do professor Maris, junto com a sua fala, né, também deixa muito claro que a gente não pode fazer tudo, né?
mas dentro daquilo que eu consigo fazer, o que é que eu posso fazer hoje, né? A gente tem um outro ponto que vem se fazendo muito presente nesse processo de pandemia, e eu acho que é mais algo que a gente precisa também aprender a lidar, é que os limites entre os nossos papéis, né, nós temos vários papéis durante o dia, né, durante a hora, então, entre os nossos papéis, como é que esses limites estão conversando entre si, né? Então, em um momento eu estou num tempo de trabalho, em outro momento eu estou num tempo que é meu, que é de lazer, que é de descontração. Em outro momento eu estou que é de aprendizagem. Em outro momento eu estou no papel de casa, de cuidar da casa, cuidar das pessoas de casa. Então, a gente tem vários papéis, né? E na pandemia, esses papéis, eles meio que perderam esses limites, né? A gente às vezes não sabe se, eita, agora é para eu desenvolver uma atividade do trabalho, é para eu cuidar de alguém de casa, é para eu fazer o quê, né? E aí fica também essa reflexão para a gente. E eu tenho para mim que era Einstein, que já dizia o seguinte, que o tempo é uma ilusão, né? O que já foi, como você bem colocou, não recupera, não volta, né? Já foi. O que vem, a gente não sabe se vem, como vem e quando vem, então também não existe ainda. O que existe é o hoje, né? O que a gente está fazendo hoje com a vida da gente? O que a gente está fazendo hoje com o dia da gente? Quais são as aprendizagens de hoje que a gente leva para frente? E um ponto que a gente às vezes também esquece é que a gente não está só aprendendo. A gente muitas vezes está sendo objeto de aprendizagem de outra pessoa. Né? Então, como é que essas outras pessoas estão aprendendo a partir da gente? Seja o nosso estudante, seja o nosso professor, seja aquela pessoa que trabalha com a gente, seja a pessoa da família da gente. Todo mundo está aprendendo alguma coisa com todo mundo, né? A nossa vida ela é muito relacional, mesmo à distância. Tem várias mensagens, né, que dizem assim que as pessoas nunca estiveram tão próximas quanto a distância que a pandemia trouxe, né? Então, a gente vê aí que há uma aproximação, nem que seja virtual, muito grande. E como é que a gente tem lidado com essas distâncias e aproximações? Como é que a gente aprende a conviver nesse contexto, né? Aí você traz, né? Viver um dia por vez, né? Eu penso muito assim, professor. Eu acho que se a gente começar a pensar no amanhã, hoje, a gente não vive hoje. E a gente começa a deixar de aproveitar o nosso tempo, que é tão caro, que é tão raro, que a gente, de repente, pode não ter esse tempo, né? Então, a gente precisa, né, pensar nesses limites que você trouxe na tua fala, nessa efemeridade das coisas que você também trouxe, né? Assim como a reflexão que o professor Maris trouxe, né? Da gente entender que a gente não pode tudo, a gente não é um Superman, né? A gente pode muitas coisas. Outras, ou a gente vai tentar aprender para também poder, ou a gente vai entender que a gente não consegue desenvolver aquilo naquele contexto, ou naquele momento, ou naquela situação, né? Então, tudo tem um limite, né? E eu acho que a gente precisa entender esses limites. Talvez seja uma das grandes aprendizagens que a gente precisa ter nesse momento, seria como ou tirar limites daquilo que não precisa ter, ou trazer os limites para que a nossa vida consiga fluir, né, dentro daquilo que precisa de limite, né? Então, eu vou trazer agora, né, alguma fala que tem aqui do nosso chat, né? Deixa eu só tentar resgatar aqui algumas coisas. O Tadeu, ele faz assim, né? A reflexão da professora Mariana deixa ainda mais evidente o quanto devemos ser unidos, seja com a família, amigos e equipe de trabalho. Juntos podemos alcançar nossos objetivos de forma muito mais tranquila. A Débora coloca, né? Você tem toda a razão, adorei a fala. Queria eu poder viver assim tão tranquila, né? A Lidsônia, né, coloca valorizar o momento e a vida. Excelente reflexão. A Débora volta, né, ao longo da vida, né, Débora? E aí a Eliane, né, coloca muito bom, professora. Mariana, boas reflexões. O Davino, obrigado pelas palavras, professora. Adriana, humanizarmos-nos diante das humanidades. Essa é a grande lição dessas falas e desse tempo de crise. Exatamente, Adriana. A Daniele, né, parabéns, professora, excelente reflexão. Lidiane, também ótima reflexão. A Kedma, boas reflexões. O Rafael, né, um momento muito bom esse, reflexões. Isabela traz excelente abordagem, professora Mariana, a palavra-chave é leveza, caminhar com tranquilidade e frescor, sem deixar de lado o que nos move, em que acreditamos e o que dá, de fato, né, é importante em nossa vida, nas relações com todos que convivem conosco, cultivar nossos valores e crenças, né? A Débora, né, viver no hoje é tão difícil. O Joaquim, né, ótimas e importantes reflexões. Quais questões, inquietações e comentários podemos fazer a partir dessas reflexões, né?
Joaquim, exatamente, né? Então, gente, também quem quiser falar no microfone aí, tá? Pode abrir o microfone, fazer alguma pergunta para o professor Maris, para a professora Mariana, fique à vontade, tá? A gente precisa, de fato, aí estreitar essas relações e compartilhar um pouquinho mais daquilo que a gente tem aprendido, né, durante esse momento pandêmico, né? Eu quero falar Professora, rapidinho. pode falar, por favor. Eu queria agradecer o professor Ricardo e a professora Mariana, porque sempre para mim esses debates que vocês trazem, essas conversas, eu aprendo muito. Então, minha fala é só de agradecimento mesmo. Obrigada de todo coração. Obrigado, Débora. A professora Adriana, né, coloca uma pergunta, né? Professor Maris, como ajudar nossos estudantes a construir o futuro sobre imprevisibilidades? O que eles precisam levar das nossas instituições? Professor Maris, para o senhor, a pergunta. Eu tenho uma percepção, professora Adriana, de que a gente precisa de cuidar dos nossos professores e professoras. Somos nós, professores e professoras, que precisamos lidar melhor com o imprevisível. E aí, se a gente conseguir fazer isso, esse professor dá conta de fazer isso na sala de aula também. Entende? Eu acho que o desafio está num passo anterior, que pode ser concomitante aos alunos, mas não tem nenhuma fórmula, não é uma metodologia. Eu podia te falar, usa a metodologia ativa, faz aquilo, faz aquilo. Isso tudo é razoável se você tiver incorporado, se não, é mais uma moda, mais uma onda. Eu quero dizer assim, professora, aproveitando a questão que a senhora levanta, nós, professores, temos que aprender a lidar mais com o inusitado, inclusive do nosso planejamento, do nosso plano de aula, daquilo que acontece em sala, da distância entre o que eu esperava e o que acontece, da distância do que eu queria escutar do aluno e do que eu de fato escuto. Porque tem hora que a gente não escuta, eu só consigo escutar aquilo que confirma a minha hipótese como professor e professora. Se isso acontece na relação pedagógica, você imagina na relação com a vida. Né? Quantos de nós falamos assim, não, hoje eu vou correr porque eu tenho que vencer o conteúdo? Você está brigando com o conteúdo, porque tem um simulado, tem a prova do ENAD, tem a prova do Enem. Quer dizer, a gente quer o tempo todo enquadrar a dinâmica da vida na dinâmica da escola e não o contrário, né? Eu penso que é também preciso selecionar nossos conteúdos, porque senão a gente sempre vai ficar com essa sensação de defasagem, né? Nós na escola até podemos não saber para onde nós vamos, mas a gente sempre sabe que está atrasado. A gente pode não saber para onde, mas a gente vive atrasado, vive correndo atrás. Tem conteúdos, professora, que são estruturantes do futuro. Tem conteúdos que são estruturados. Quer dizer, os conteúdos estruturados dizem da experiência que nós já tivemos para trás. Eu estruturo experiência em conteúdo. Agora, nem todo conteúdo estruturado, ele é estruturante de futuro. E qual é o conteúdo estruturante de futuro? Ou seja, é um conteúdo que, se ele aprende, ele vai aprender outros, quando precisar. É nesse conteúdo que nos interessa. Não estou falando aqui de abrir mão do propedêutico, de abrir mão daquilo que é matricial, mas é um matricial que vai gerar a possibilidade dele aprender algo que não vai ser comigo, que não vai ser na escola, que não vai ser na universidade. Porque logo a gente tem que entender da provisoriedade cada vez mais rápida do conhecimento. Quer dizer, o conhecimento, quando ele se sistematiza, ele está quase atrasado já, por causa da velocidade. Então, o que ele tem que aprender é esse conteúdo estruturante dos novos conteúdos. Para lidar com isso, me parece que é um desafio, nesse momento, mais nosso, de professores e professoras, e, no segundo momento, dos nossos estudantes também, né? É assim que eu consigo perceber isso, professora. Um outro ponto, né, professor? Um outro elemento que conversa muito com a sua fala é a gente também entender que quando o estudante ele aprende a aprender, ele pode até nem ter aprendido determinado conteúdo, mas ele sabe o caminho que faz para quando ele precisar aprender aquele conteúdo, né? Aquela aprendizagem, aquela competência. Então, também passa a fazer parte da gente, professor, essa forma de conseguir desenvolver no estudante a habilidade ou a competência dele continuar aprendendo, né? Dele continuar buscando essa aprendizagem. Como é que ele busca, como é que ele aprende? Porque o tempo do estudante com a gente tem data de término. Sejam 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, terminou o curso.
mas depois do curso a vida dele continua, né? E volta na fala da professora Mariana, né? Quando diz que a gente precisa também entender como a gente impacta a vida do outro, que o senhor também trouxe isso lá no início da sua fala. Então, como é que a gente vai fazer com que esse estudante, depois que terminar o curso com a gente, o tempo com a gente, ele continue a vida aprendendo, desenvolvendo, né? E tendo sempre esse aparato de eu não sei tudo, eu preciso aprender aquilo que vai me resolver determinada situação naquele momento, né? Então, como é que eu vou aprender aquilo, né? Tem outra pergunta, professor? Pode Professor falar. Hernando. Pode falar, Help. Boa tarde a todos. A fala de cada um dá um eco assim muito importante nas nossas vivências, né? Então, meu nome é Socorro Aguiar, mas me chamam de Help, sou aluna da FIC, do curso de Direito. Trago o desafio colocado, o desafio é sobrevivência, fazendo um contraponto com o que eu não deixo de fazer, apesar da crise. Vivo um desafio, estou diante da crise, mas, no meu entender, é que eu não deixo de olhar para o entorno, que é super importante. Fortalece o outro e nos fortalece. E trago aqui a primeira atividade da qual eu faço parte, do projeto de vida, né, da FIC, da fala do professor Hernandes, no primeiro dia da abertura do projeto, a gestão do tempo. Quer dizer, você priorizar, de fato, o que deve ser feito, realizado no hoje. O hoje a partir de um olhar, do olhar. Porque quando olhamos ao outro, a gente adquire a sensibilidade do momento. E gostaria, nessa fala, de partilhar brevemente uma experiência que, através também do projeto de vida, nós fomos adquirindo cada vez mais essa sensibilização social. Como nós não podemos, nesse momento, fazer as visitas em loco, as instituições da qual fazem parte do projeto, então, estamos, através dos pares, constituindo novas metodologias para que nós possamos chegar ao outro, através do olhar. E eu e um outro acadêmico de direito chamado Rafael Marques, nós montamos uma agenda do mês de agosto ao mês de dezembro para divulgar, através de lives, instituições que trabalham com projetos de pessoas em vulnerabilidade social. O mês de agosto, nós divulgamos uma ONG aqui em Recife, que faz um belíssimo trabalho, chamado OAF, Organização de Auxílio Fraterno. E no mês de julho e no mês de agosto, nós divulgamos a Ação do Coração, que é de Santos, de São Paulo. E agora nós, em detrimento à Semana do Idoso, ao dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, nós iremos divulgar a importância da pessoa idosa na sociedade, que será no dia 27 de setembro, às 10 horas. E a agenda vai continuando. Então, isso veio do quê? Da gestão do tempo e da sensibilidade do olhar. E como disse a professora Mariana, não é? Voltando à fala dela, é a importância do viver, do hoje, e não deixar para o amanhã aquilo que o nosso olhar, de fato, está detectando a grande necessidade de nós mesmos e também do outro. Agradeço profundamente as falas, não é? Porque, de fato, isso acontece no cotidiano de nossas vidas. Obrigada. Por nada. Professor Mariso, você ia finalizar sua fala? Era só para retomar uma questão que a professora Adriana me fez pensar, de ter uma posição equilibrada com o conteúdo, né? Qual é o lugar? Porque a gente na escola costuma ir para os extremos, e eu acho isso delicado, que a gente sai de uma ponta para outra. Então, eu tenho pensado assim, uma escola com excesso de passado é conteudista. Uma escola ansiosa com excesso de futuro é espontaneísta. Ela só faz movimento e despreza conteúdo. E daqui a 10 anos nós vamos estar falando que os nossos alunos estão vazios de conteúdo e vamos ter que voltar ao conhecimento enciclopédico. Entende? Então, a reação aos limites do momento atual
não pode ser o outro extremo que vai gerar um novo limite. Então, é fundamental ter conhecimento propedêutico, mas não dá para ter conhecimento propedêutico de tudo. O que é estruturante? Essa é a questão. Se a gente abrir mão também desse espaço nuclear, que a gente está abrindo mão, de repente, na educação básica, vai para a educação superior, abre mão também, depois tem um profissional lá na ponta que não tem isso. E como é que ele resolve? De onde ele resolve isso, né? Então, eu penso que a gente tem que ter cuidado desses dois extremos, né? De estar preso com o excesso de passado, que é o conteudismo, e de estar preso na ansiedade desse tempo atual, que é o excesso de futuro, que vai ser o espontaneísmo. Então, cada um faz seu curso num modelo meio Netflix, que eu vou lá montando as coisas, estudo uma coisa ali, outra lá. Olha, conhecimento não é justa posição de informação. Não é juntar um bocado de coisa que gera conhecimento. Tem que ter disciplina, tem que ter profundidade. Então, eu acho que a gente tem que encontrar a justa medida também de qual é o lugar do conteúdo, de qual é o lugar do passado, que é conteúdo sistematizado, para a construção do futuro que a gente precisa. Não é uma resposta simples, professora Adriana, mas eu acho que dá parâmetro de que tipo de ação a gente deve estar. Mas eu penso que esse desafio, primeiro, é muito mais nosso professor, professora, da escola e da universidade, do que dos nossos próprios estudantes, né? A gente tem que resolver isso primeiro dentro de casa também, para resolver isso bem com eles, né? Perfeito, professor. Tem outra pergunta aqui, professora Mariana, como motivar e dialogar os mesmos, né, os estudantes que estão também com problemas em casa, que estão também diariamente, né, com suas dificuldades, né? Então, a pergunta que a Valícia faz aqui. Em verdade, esse desafio é um desafio enorme, porque é um desafio para todos nós, né, não só para os estudantes. Porque nós, assim como nós invadimos, por exemplo, a casa dos estudantes todas as noites, as manhãs, né, com as nossas aulas, nós somos invadidos por centenas de alunos todos os dias. Né? E nós, assim, o professor tem a condição humana tal qual de um aluno. O que difere é que ele tem ali toda a sua maturidade, todo o seu momento, outro momento de vida, que ele coloca numa posição diferente daquele que está ali como estudante, né? Mas, antes de qualquer coisa, eu parto do princípio de que o exemplo e a coerência com a nossa fala sempre vai ser o ponto de partida no processo de motivacional para o outro. Se eu sou coerente com aquilo que eu falo, será muito mais fácil de ser seguido. Então, assim, o processo de motivação, né, vamos dizer assim, é o processo de motivação e de provocação no outro para que ele reaja frente às condições que se está vivendo, é algo muito interno também, né? Nós, como professores, como docentes, temos nas mãos, sem dúvidas, uma responsabilidade enorme, mas o processo motivacional parte de cada indivíduo. Agora, com a minha fala, agora, com a minha postura e com a minha coerência com aquilo que eu digo, com as minhas ações, eu serei mais facilmente seguida no sentido de que um conselho, uma fala motivadora será muito melhor recebida, muito melhor compreendida. Por outro, e aqui eu estou falando do aspecto motivacional, mas é óbvio que, pensando no processo do aprendizado, né, na aprendizagem em si, é óbvio que nós sabemos que podemos lançar mão de diversas técnicas, diversas metodologias, mas, de novo, se nós não tivermos no estudante o centro, né, se nós não tivermos no estudante, né, para o estudante, um olhar dele enquanto protagonista, e aí responsabilizando ele pelas suas conquistas, pelos seus possíveis fracassos, se nós não tivermos isso e não deixarmos ele extremamente consciente sobre isso, qualquer atividade que venhamos desenvolver, né, nós estaremos ali. É óbvio que não quer dizer com isso que não existe o seu valor, que não existirá um efeito. Mas, se eu não levo ao estudante, se eu não provoco no estudante essa reflexão, eu posso utilizar a melhor técnica, a melhor metodologia, mas se ele não está consciente de que os sucessos e insucessos da vida dele estão nas mãos dele, é de responsabilidade dele pelas escolhas que ele faz, por mais adversa que possa ser a condição social, né, a condição social e econômica que ele possa se encontrar, ou de outra natureza, é ele o protagonista da vida.
e em todas as esferas, seja no processo da sua formação, seja na sua vida pessoal, com as suas relações diversas da sua existência. Então, professora, alguém até colocou alguma coisa, não há receita, de fato, não há receita. Mas duas coisas são básicas, eu acho que fundamentais em tudo que nós fazemos, e no papel, na condição de docente, de facilitador do processo da aprendizagem, nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós falamos. Nosso discurso tem que ser coerente com a nossa prática. E essa prática está como eu conduzo a aula, como eu conduzo as atividades, né, com o que eu trago de pensamento ali, associado àquilo que eu desenvolvo. Não há receita de bolo, mas há alguns caminhos que podem ser seguidos. Perfeito, professora. O professor Leandro coloca aqui para o professor Maris. Primeiro, o professor Leandro parabeniza, né, todo mundo pelas falas, e ele coloca aqui para o professor Maris: o tempo e o cotidiano faz com que o planejamento, às vezes, ou seguidas vezes, seja só um plano, e não a realidade. Essa afirmação faz sentido frente à sua reflexão? Eu acho que faz, professor. Eu não quero defender aqui uma ideia espontaneísta, que a gente não tem que planejar as coisas, né? Mas é engraçado isso. Com o tempo, eu fui me dando conta que o único jeito de um plano sair do papel é abrir mão de parte desse plano, entende? O plano só é 100% no papel. Se eu não estou disposto a abrir mão de parte dele, e aqui vai desde um plano de aula até o planejamento estratégico, de 3 anos que você queira. O único jeito dele sair do mundo ideal, da perfeição, é abrir mão de alguma coisa dele. Porque o plano sempre é uma projeção com a relação com outros, com cenários, com N variáveis que você não domina. Então, o plano ele é mais importante, ele é menos importante para executar e mais importante para te dar parâmetro para dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer diante do inusitado que é a vida. Então, ele é fundamental, mas não para ser prescritivo. Porque o único jeito de ser prescritivo é se você tem uma bola de cristal ou se você vai usar de autoritarismo para fazer valer aquilo que tem na sua cabeça a tudo e qualquer custo. Você vai fazer isso sozinho, no final das contas, também não vai efetizar seu plano. Né? Perfeito, professor. O Márcio, ele coloca aqui: professora Mariana, a senhora tocou em um tema fundamental para a paz interior, saber dar o peso correto a cada situação da vida, faz parte da história pessoal, experiências de realização e frustração. Sem a valutação adequada, a realização pode se tornar alegria fantasiosa ou a frustração tempestade, que não passa. Parabéns pelas profundas provocações. A Adriana agradeceu, professor, pela sua resposta. A Débora tecendo aqui elogios, né, Débora? O Miguel, ele fala assim: agradeço a oportunidade e felicito pelo tema. Nossos aprendizados em tempos pandêmicos. Professor Maris, muito provocador a pergunta: o que não farei apesar da pandemia? Resido em Tóquio e mesmo estando em um país com situação controlada, como educador, sempre me pergunto sobre a importância da ética em nosso cotidiano. Para ver se tem mais alguma pergunta. Eu vou só falar uma coisinha rapidinho. Pode falar, Débora. Mariana, você falou tudo, assim, ontem mesmo, minha turma está entrando novas pessoas, e nossa metodologia é ativa e currículo por competência, e parece que a nossa turma é a primeira, né, se não me engano, a testar. Então, esse choque das meninas novatas foram bem grande, e você trazendo que o aluno protagonista foi exatamente esse o ponto de vista que eu trouxe lá na sala, porque elas se assustaram, não se adaptaram. E toda aula elas reclamam: ai, não entendi. Aí a sua fala foi basicamente o que eu falei para elas ontem, e eu queria te agradecer por acreditar na gente e dar essa oportunidade da gente crescer como profissional e pessoa. Você é uma inspiração para mim. Eu já quero também marcar uma reunião na sua sala depois para a gente conversar bastante. Sou sua fã número 1, pode ter certeza. Quanta responsabilidade, Débora, que você atribui agora. Gratidão, viu, Débora? Gratidão. Débora, tem um professor português chamado Veiga, ele trabalha engajamento estudantil, e dentro das dimensões do engajamento estudantil, ele traz uma quarta dimensão chamada agência ativa, que é onde ele fala a responsabilidade do estudante
em desenvolver a sua própria vida, né? Então, como é que o estudante ele assume o protagonismo de agenciar a sua vida? Como é que ele vai agenciar a sua aprendizagem? Como é que ele vai traçar esse caminho essa trilha, né, que ele deve seguir dali para frente, sabe? Eu fico muito feliz porque a gente no grupo vem desenvolvendo alguns projetos. O Joaquim está de frente, a Roberta lá na direção da educação, né? Ela também está de frente, e muita gente, né, está de frente no processo, no sentido de trazer para a nossa prática, né, em sala de aula, essa preocupação com a vida do estudante, o propósito de vida, né, criar aí um plano, um projeto de vida para o estudante, e que agora, né, passa a fazer parte também dentro das matrizes do curso, dos cursos, né, de maneira geral, mas de uma forma muito consistente, né, começando lá desde o primeiro momento do estudante na faculdade, seja no primeiro ou segundo período, mas caminhando até o último período do estudante, onde ele mergulha, né, primeiro no autoconhecimento, depois no conhecimento do outro, depois no conhecimento do que é o planeta que a gente está inserido, e daí parte para a sociedade, o que é que a sociedade tem que comunica com a gente. E eu acho que hoje a gente fazendo uma reflexão sobre as aprendizagens da pandemia, faz muito, muito, muito sentido todo esse caminho que a gente está indo, porque a gente tem visto, né, apesar da crise, apesar de muita gente que perdeu emprego, muita gente que está aí passando por dificuldade, a gente também vê muita gente se colocando à disposição para ajudar quem precisa, né? Então, aqui em Recife, por exemplo, há 2 semanas, um grupo de estudantes se reuniu, fez uma campanha para conseguir equipamento de tecnologia, celular, tablet, computador, para quem não tem, para poder doar para os estudantes de escola pública que estão tentando ter aula ao vivo, virtual, e não tem recurso em casa. A gente vê muitas empresas fazendo doações, né? Então, é claro que não se resume às doações, não se resume a isso. E isso não é suficiente para resolver o problema que a gente tem no país. Mas a gente também vê um trabalho colaborativo muito grande surgindo aí no processo, né? E eu espero, né, que apesar de, no momento, ser mais uma moda do que uma tendência, né? A gente não sabe quando vira tendência, se vira tendência, mas é muito mais uma moda. Mas se essa moda ela conseguir de alguma forma mudar a forma da gente enxergar o outro, da gente enxergar o local do outro e conseguir ajudar o outro nesse local que o outro está, eu acho que a gente já sai com uma aprendizagem muito grande desse processo, sabe? E, pelo menos para mim, eu acho que tem sido esse olhar, né? Eu tenho tentado observar muito por esse olhar, o quanto a gente está tentando ser um pouco mais humano, um pouco mais colaborativo, um pouco mais integrativo, o quanto a gente está tentando mais conhecer as necessidades do outro, né? Eu acho que se essa for a única aprendizagem que a gente tiver nesse processo, já é uma grande aprendizagem para a gente. O que dirá se nós tivermos outras aprendizagens, né? Professora Mariana, eu queria lhe convidar para fazer sua fala sua sintetização, né, da sua fala de hoje, dessa discussão da gente de hoje. Fique à vontade. Primeiro, muito obrigada mais uma vez, né? Gratidão aí, Joaquim, por ter me chamado para dividir a tarde, né, com pessoas tão interessantes, né? Realmente sou grata, verdadeiramente grata. Eu queria, enquanto a gente ia falando, né, algumas coisas assim, iam voltando, né, ao meu pensamento. E aí eu falei uma palavra que eu acho uma palavra de extrema responsabilidade, que é a palavra coerência, né? E assim, eu tenho um lema, um dia por vez. Na verdade, eu passei a adquirir esse lema, um dia por vez, frente à pandemia, né? E eu exercito ele todos os dias, dizendo para mim mesma. Por que eu estou trazendo isso? Para ser coerente, né, com a minha fala. Porque quem me conhece um pouquinho mais, e convive comigo, sabe o quão eu sou intensa, né? O quão eu sou intensa. Então, assim, muita coisa mudou, realmente, mas muita coisa continua existindo. Então, os prazos continuaram existindo, as metas continuaram existindo, as aulas continuaram existindo, a vida continua existindo. O modo foi modificado, algumas coisas foram adaptadas, de fato, até porque nem cabem, né? Então, muita coisa mudou e o que mudou, a gente tem que ter um olhar diferente para o que mudou. Então, assim, embora a gente tenha que tratar, embora eu levante esse tema, essa bandeira, um dia por vez, a vida continua e a gente tem que ser muito vigilante, né? Vigilante, na verdade, vigilante com aquilo que precisa ser continuado. O que a gente tem que fazer é lançar um olhar diferenciado, porque o momento, sim, ele é diferente.
mas um dia por vez. Perfeito, professora. Professor Maris. Também quero agradecer muito essa oportunidade, Hernandes, Mariana, Joaquim, os demais colegas que estão aqui desse momento de partilha com vocês. E quero partilhar duas ideias. Uma que é uma constatação, eu, por ofício da tarefa que eu estou na área de mediação dessa crise dentro da rede dos maristas, tenho acompanhado isso em algumas dezenas de municípios do país. E uma coisa que para mim está muito evidente, e não é uma notícia boa, mas eu acho que entre nós a gente tem que conversar de um jeito muito sincero, é de que 2020 não termina em 2020. Então, assim, a gente não tem que precipitar as coisas, a gente tem que manter aí a saúde emocional, porque tem chão para caminhar, né? Tem chão para caminhar ainda, nós ainda estamos no meio da travessia. E de um jeito muito à la Brasil de fazer essa travessia, que traz outros componentes inusitados para a travessia. Então, nós que somos educadores e educadoras, temos que ter o lugar da serenidade para ajudar na condução dessa travessia. Mas eu só consigo educar a dor do outro se eu educo a minha dor. Educar a ansiedade do outro se eu educo a minha ansiedade. Então, acho que para ter uma conversa muito sincera mesmo com vocês, a gente está diante de um ano que não termina esse ano. Essa virada da chave não acontece em dezembro por um ato mágico, tem muita coisa que vai se desdobrar ainda pelo próximo tempo, a gente tem que estar preparado para isso. E o que vai nos alimentar a esperança de fazer o que a gente tem que fazer é ter clareza do nosso papel. E o nosso papel é fundamental. Já que o ser humano não nasce pronto e acabado, nós inventamos a educação como uma forma de humanizar o próprio humano. Completar em cada humano esse projeto de humanidade, em que a gente é vocacionado a ser. Né? Para a gente de uma instituição que é confessional, e a gente tem fé, para um projeto de Deus que se realiza na nossa humanidade plena, que a gente vai fazendo o exercício de conquistar na medida que vive. Então, como o ser humano não é fabricado, ele não nasce pronto e acabado, nós queremos um jeito de construir humanidade no próprio humano, mas também a educação desumaniza o humano. Tá? Faz parte do jogo. O quanto de humanidade e de desumanidade nós vamos aprender depende da gente de como jogar esse jogo de forma responsável. Então, acho que essa é uma tarefa muito nobre que a gente tem pela frente de jogar a favor da humanidade nesse momento. Obrigado, viu, gente, por esse momento de partida. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Obrigado, professor Maris. Joaquim, quer fazer alguma fala, professor Joaquim? Eu quero agradecer imensamente a contribuição sua, Hernandes, do Ricardo, da Mariana, que hora, que tempo sagrado, né? Que tempo maravilhoso, enfim, no sentido de muito mais do que a gente dar respostas, né? Acho que é um tempo da gente se provocar, né? Se provocar com novos olhares, com novas questões. Eu acho que essa é a proposta deste projeto, né? No sentido da gente ir pincelando algumas temáticas que precisam nos provocar, o nosso fazer educação dentro de uma instituição católica, permeada aí por uma missão, por princípios e valores. Então, eu acho que isso é muito oportuno, né? Quando a gente escolhia, junto com os líderes de pastoralidade, os temas e as pessoas que vão nos abrilhantar, encantar a gente, nos provocar nessas conversas, a ideia era essa mesmo, tá? Então, agradeço demais aí a disponibilidade de vocês, as pessoas que participaram, que acompanharam do diálogo na tarde de hoje. A gente se encontra, em outubro nós vamos ter 2 diálogos de pastoralidade, dia 8 de outubro, sobre o Sínodo da Amazônia, e pensando como é que a gente pode amazonizar a nossa humanidade, né, por ocasião de um ano do Sínodo, pensando as conversões e sonhos possíveis. E no final de outubro, dia 29, nós vamos ter um tema sobre cidadania, transformação social e participação política, pensando, inclusive, esse período eleitoral que o país vai viver. Então, como é que a gente pode também refletir sobre isso dentro do universo educacional. Gente, muito obrigado, gratidão imensa pela presença, pela participação, a gente segue dialogando por aí, um forte abraço, viu? Fiquem com Deus, gratidão, se cuidem, na medida do possível, fiquem em casa
e que a gente possa seguir se encontrando por aí. Perfeito, obrigado, Joaquim, obrigado, abraço, professor Ricardo, professora Mariana, obrigado a todo mundo aí que participou, e a gente se vê por aí. Qualquer coisa, manda mensagem, né, Joaquim? Isso, valeu, gente, gratidão, viu? Tchau, Gratidão, até até mais. mais. Um abraço. Boa tarde aí para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.